Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Coloque isso no teu coração. Tudo tem o seu tempo. Ainda ontem na Santa Ceia pela manhã, eu meditei com a igreja numa passagem bíblica na carta aos Hebreus, onde o escritor diz para nós achegarmos-nos com confiança ao trono da graça, e no final do versículo está dizendo: em tempo oportuno. Tempo oportuno. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Nós estamos numa campanha, uma carta para Deus. Uma carta para Deus. E nessa campanha que nós estamos fazendo, o inimigo é sujo demais. Ele é covarde. Ele atua com golpes baixos. E um dos golpes baixos de Satanás é fazer surgir uma amnésia em nossa mente, para nós esquecermos-nos de tantas coisas que nós temos para apresentar diante de Deus nas nossas cartas. É claro que nós apresentamos a Deus nossas orações, apresentamos a Deus o nosso clamor, mas eu acho muito interessante quando existe a campanha da carta para Deus ou quando existe o projeto de vida. Eu, em particular, minha esposa é testemunha, fico com meus joelhos dobrados até 2 horas escrevendo o meu projeto, de madrugada, para ninguém ver, para ninguém saber, para ninguém incomodar. Todo mundo está dormindo, o mundo está dormindo de madrugada. É um horário que eu acho melhor para mim escrever, para mim pensar. E nós temos oportunidades de falar com Deus. E há o chamado tempo oportuno para nós falarmos com Deus. Porque guarda bem o que eu vou te falar aqui agora. Quando nós não buscamos a Deus no momento oportuno, ainda que seja no momento de atropelação na vida, no momento de angústia, de turbulência, mesmo nesse momento, se nós não buscamos a Deus quando existe calma, tranquilidade, nós vamos ser obrigados a buscar a Deus, nem que seja no momento da turbulência. Eu vejo aqui Sansão fazendo uma oração a Deus, a sua última oração, Eu poderia até dizer que ele escreveu uma carta para Deus, ele verbalizou essa carta do fundo do seu coração. A carta de Sansão. O que Sansão falou com Deus? Sansão. Queridos irmãos, este homem tem uma história extraordinária. E a história dele está escrita no livro dos Juízes. Porque de fato ele foi um juiz. Ele foi estabelecido por Deus. Ele foi escolhido por Deus para ser um juiz. E sabe qual que é a função de um juiz? Será que é só julgar? Não, é legislar. É fazer complementos e interpretações da lei que Moisés já tinha deixado. Era uma função muito séria. O nascimento dele foi maravilhoso. Por exemplo, a mãe dele era estéril. A mãe dele e o pai dele habitavam numa tribo de danitas. Da tribo de Dan, ele habitava na região entre Zorá e Estaol, como a Bíblia diz. E habitando ele ali, eles, seus pais, de repente um anjo do Senhor aparece no meio da esterilidade. Muitas vezes nós temos costume de reclamar da esterilidade. Nós temos o costume de reclamar da recessão. Temos costume de reclamar da crise. Mas sabe, irmãos, que tudo tem seu lado bom. Eu dou glória a Deus pelo período de prosperidade que o Brasil está vivendo e que a igreja, nós como crentes estamos vivendo. É maravilhoso. Só que eu peguei um tempo em que existia mais dificuldades e parece que nós orávamos mais. A recessão não é um problema. A recessão é um estágio.
E esse estágio é necessário. Porque qual seria a outra maneira de Deus nos ensinar as coisas, a não ser no deserto, a não ser na dificuldade? Porque nós temos até na nossa memória uma facilidade muito maior para absorver fatos chocantes e impactantes da nossa vida. Quando alguma coisa se torna monótono, quando alguma coisa se torna corriqueiro, nós não temos costume de armazenar, de guardar, de memorizar. Agora, quando acontecem situações chocantes, situações que são diferentes, até situações trágicas, nós memorizaremos. E como é que nós vamos aprender alguma coisa se nós não memorizarmos? Então, na maioria das vezes, quando Deus tem bênçãos extraordinárias para nós, essa bênção está sendo forjada exatamente no campo da tribulação, da esterilidade, da recessão e da crise. Não basta a esterilidade dos pais de Sansão. Israel estava vivendo um período de perseguição por parte de midianitas, de filisteus. Eles estavam muito instáveis depois da morte do general Josué. Foi difícil. Aí o anjo aparece para a mãe de Sansão, ou ainda agora falando, a esposa de Manoá, e faz uma promessa. E diz para ela: eu sei que você é estéril. Eu sei que você é estéril. Mas por esses dias, você dará à luz. Você dará à luz um filho. E sobre a cabeça do seu filho não passará navalha, porque ele será nazireu de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E você se cuide com o que você come e com o que você bebe, porque você não pode de maneira alguma se relacionar com qualquer tipo de alimento que não seja o alimento kosher, que não seja o alimento puro. Você não pode comer nada que seja imundo ou impuro. Seu filho será nazireu de Deus. Eu quero ler com os irmãos aqui. Eu quero meditar bastante sobre Sansão hoje. Vocês estavam com saudade de ver eu pregar, então hoje vocês vão ter que se alimentar. Números capítulo 6, versículo 2. Eu vou ler rapidinho aqui. Uma ordem de Deus sobre a lei do nazireado. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu para se separar para o Senhor, de vinho, repitam comigo, vinho, de vinho e bebida forte se apartará, de vinagre e de vinho, ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, diga comigo, uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até a casca. Nada de uva, nada de vinha, nada do parreiral. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo. Quando eu era pequeno, minha avó dizia do cabelo grande, ela dizia gadelha. Então agora você está entendendo que não é gadelha, é guedelha. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto. Essa é a lei do nazireado. E é regra geral. Vai ser nazireu de Deus? Então tem que estar exatamente enquadrado no que for especificado por Deus através de Moisés. Esse é o Sansão. O pai do Sansão não tem esse privilégio de ver o anjo de primeira mão. A esposa conta para ele, ele fica maravilhado. Então ele faz uma oração a Deus, que Deus venha manifestar novamente isso. Porque imagina que coisa gloriosa. Mas ele queria saber. E de fato os homens não gostam muito de perder para as mulheres, né? Não, Deus falou com a minha mulher, mas eu também quero saber. Na verdade, é maravilhoso a gente saber dessas coisas, né, Senhor? Fala comigo também, porque tipo assim, eu sou o homem da casa, eu sou o pai da família. Aí o anjo aparece de novo, para a mulher de novo. Ela está lá no campo. O anjo aparece, parece que eu vejo ela dizendo: espera só um pouquinho que meu marido é curioso. Ele quer saber, eu vou ter que chamar ele. E vai correndinho lá: Manoá, Manoá, o anjo está lá. O Manoá vem que vem desesperado. O anjo aparece e declara tudo para Manoá o que ele tinha declarado para a mulher. Manoá fica maravilhado.
Então, prosseguindo, acontece o nascimento desse menino, chamado Sansão. A palavra Sansão vem do hebraico Shimshon, que quer dizer pequeno sol. A palavra sol em hebraico é Shemesh, mas Shimshon quer dizer pequeno sol. Agora você pode relacionar a palavra Sansão com a palavra Manoá. A palavra Manoá significa descanso. E a palavra Shimshon significa pequeno sol. Ou seja, o nome do pai de Sansão é um nome profético, porque através do pequeno sol, que é Sansão, que haveria de brilhar, que haveria de ser brilhante, que haveria de ser um grande homem, Deus traria ao povo de Israel o descanso, o repouso, a tranquilidade das perseguições com os midianitas, com os filisteus e com todos aqueles povos ao redor. Descanso. Deus sempre teve vontade de nos conceder descanso. O nome Manoá é descanso. A vontade de Deus é essa, descanso. Nasce Sansão, ele vai crescendo, o Espírito de Deus está habitando sobre ele. Ele se posiciona à porta da cidade, ele se posiciona num local estratégico para julgar, para atender a demanda do povo, para esclarecer dúvidas, porque afinal ele é um juiz. Deus o colocou por juiz. Sansão vai crescendo, se torna um homem. Eu não vou dizer que ele se tornou forte, musculoso, igual um fisiculturista. Eu não vou dizer que ele tinha vontade de trocar lâmpada toda hora para dizer que ele tinha um músculo avantajado, coisa parecida, porque a Bíblia não me dá margem para isso. Eu também não vou dizer que ele era magrinho que nem eu, porque daí eu vou forçar, né? Mas eu também não posso dizer que ele era fortão fisicamente. Porque, de fato, a força de Sansão não estava numa musculatura acentuada, por exemplo, como alguns que malham e que cultivam seus músculos até a base de anabolizantes. Mas ele era um homem forte. A força dele residia no poder do Espírito Santo. Esse é o Sansão. Até aí é muito bonita a história dele falando. Os pais também gostam muito das fases da história da infância, da adolescência, da juventude dos filhos. Alguns pais acabam tendo esse prazer por toda a vida. E isso é maravilhoso. É raro, mas é maravilhoso. Todo pai deseja o bem do filho. Sansão está agora prestes a se casar, porque é bom constituir família. Para o povo de Israel isso é ótimo. Só que ao invés de ele escolher uma das mulheres de Israel, e tinha tantas mulheres em Israel, o coração dele se apaixona por uma das filhas dos filisteus. O olho dele não está em Israel, o olho dele não está nas 12 tribos, o olho dele está em Tímina. E sabe onde é Tímina? Terra dos filisteus. O olho dele está lá. Ele diz para o pai dele: pai e mãe, eu vi uma moça e quero que você a peça em casamento para mim. Conversa com os pais dela, porque eu quero casar-me com ela. Ela mora em Tímina, ela é uma timinita. O que, filho? Mas aqui no meio das filhas do povo de Israel, não tem uma moça para você? Não, mas é aquela que eu quero, porque é aquela que agradou meu olho. Que tristeza às vezes acontece quando o pai ou a mãe orienta: minha filha, aquele rapaz ali não, minha filha. Não, mãe, tem que ser aquele. É aquele ali. Aquele que usa a calça bem apertadinha, prensada a vácuo, que bota o chicletinho no canto da boca, com o cabelinho bem penteadinho, tipo um tupetinho. Ele tem uma cara de ser trabalhador. Ele parece ser tão direitinho. É claro que de vez em quando ele mostra bastante o dente, todo mundo vê que ele tem dente. Mas, e a mãe dizendo: minha filha, não, minha filha, não, mas tem que ser ele. Tem que ser ele. Ele conhece de tudo, de atualidades. Ele estava comentando comigo sobre filmes, comentando comigo sobre tantas coisas interessantes de Hollywood, comentando sobre o mundo, sobre as coisas do mundo. É tão interessante ver aquele rapazinho, mãe. Minha filha, cuidado.
Até que acaba, a filha se casa. Depois ela aparece com o olho inchado desse tamanho. Mãe, perguntei o que foi isso, filho. É que eu caí. Caiu no laço do Sansão, né? Ou então é o rapaz. A mãe orienta, filho. Você tem certeza? Sim, mãe. É a minha escolhida. Deus falou comigo, até mente. Mas filho, dá uma olhada para o comportamento dela. Dá uma olhada, meu filho, como ela anda. Dá uma olhada com as amizades que ela tem. Olha o jeito que ela trata a mãe dela. Olha como ela é. Vou falar no paranaense agora. Olha como ela é exibida. Você tem certeza? Tenho. E a senhora não se meta na minha vida. Quem cuida da minha vida sou eu. Depois ela cabresteia ele. Ela senta na cacunda dele. Passa a cinta nele. Depois que quebra a 23ª tampa da panela na cabeça dele, ainda diz para ele, você é que sabe, a escolha é tua, não te forcei a nada. Aí ele vai chorar para a mãe. Aí é tarde. Como acontece isso? Como aconteceu isso com o Sansão? Meu filho, não faça isso. Serve para os jovens aqui que estão escutando o que eu estou falando aqui. Eu já fui jovem. E eu conheço o ímpeto da juventude. Mas isso passa. E os efeitos da vida, ninguém consegue segurar. Tudo que você planta, você colhe, jovem. Não brinque com a sabedoria do teu pai, com a sabedoria da tua mãe, porque você já deve estar cansado de saber que quando a tua mãe fala as coisas, você já jogou na cara dizendo, a mãe rogou praga. Não é que ela rogou praga, é que a mãe tem um coração extraordinário, que Deus concede, que ela consegue até prever situações que você não consegue. As irmãs gostaram, né? Mas fazer o que, né, Sansão? Você já é juiz. Você já tem o poder do Espírito Santo. Você já tem toda a unção sobre a tua vida. Tudo bem. Seu pai e sua mãe então descem a Timna. No caminho que vão descendo, ele deixa seu pai e sua mãe na casa da moça. Não aparece nem o nome da abençoada. Mas deixa seu pai e sua mãe ali. E ele sai por uma parte do caminho. A Bíblia chega a dizer que Sansão desceu a Timna. Desceu. Amados irmãos, quando nós estamos mirando o céu, nós não podemos imaginar nesta palavra voltar para trás ou descer para baixo. Nós temos que pensar para frente e para cima. Sansão desceu. Se for para nós descermos alguma vez, tem que descer na presença de Deus. Não descer o nível. Não baixar o nível. Sansão desceu a Timna. Então, deixando seus pais na casa da noiva, ele toma um outro caminho. Sabe que caminho ele toma? Um caminho das vinhas de Timna. Você escutou bem? Você não ouviu comigo aqui que o nazireu, ele não podia comer nem do caroço e nem da casca, muito menos do suco da uva? Não podia. Mas o Sansão estava ali no meio das vinhas de Timna. Fazendo o que ali? Fazendo o que ali? Ai, esse cheiro está tão bom. Ah, se eu pudesse tocar nessas uvas. Ah, se eu pudesse. Que cheiro gostoso. Por que eu sou nazireu? Por que isso? Eu não escolhi isso. Quem escolheu isso foram os meus pais. Eu tenho minha vida. Olha que cheiro gostoso, que cheiro agradável. Hoje em dia está cheio de crente brincando com o cheiro do pecado. Glória a Deus, aleluia. Ele diz, graças a Deus, nunca adulterei, nunca forniquei. Eu não. Só que não sai do acesso da pornografia. Não sai das mensagens banais, das mensagens sem vergonhas do WhatsApp e do Facebook. Não sai. Fica lá só sentindo o cheiro da vinha. Fica só sentindo o cheiro saboroso do pecado, brincando com o diabo, brincando com a tentação, brincando com o perigo. Isso é o Sansão. Cuidado, porque
quando Sansão estava lá, nas vinhas de Tímina, sentindo o cheiro da uva, daqui a pouco apareceu um leão. Cuidado, o leão está por aí, ó, e ele está rodeando, e ele não é brincadeira não. O leão está rodeando, e o leão sabe qual é o teu ponto vulnerável. Ele sabe qual é o teu ponto de fraqueza. Ele sabe onde te derrubar. Ele conhece qual é o teu vício. Ele conhece qual é a tua queda, o teu calcanhar de Aquiles. Aí você diz, pastor, mas como é que o diabo ainda não me derrubou? Porque o leão da tribo de Judá tem tido misericórdia de você. O leão da tribo de Judá tem tido misericórdia de você. Sansão dá uma olhadinha pro leão e fala, você, talvez o leão até ia passar por ele, com aquele olhar meio atravessado aqui assim, desconfiado, mas ia passar. Sansão, não, vem cá. Talvez eu te veja ele arregaçando as mangas aqui, vem cá que eu vou te mostrar com quem você está mexendo. Sabia que tem crente que brinca com o diabo? Eu já vi muitos pregadores brincar com o diabo. O diabo, agora vem de joelho aqui, agora deita, agora imita o cachorrinho, agora passa a salva de oferta, agora sai. A maioria deles estão aí, jogados na sarjeta com os cachorros lambendo a boca deles. Tem crente que brinca com a tentação, brinca com o diabo. Ele sabe que é perigoso, mas ele fica ali brincando, fica ali cutucando, fica ali, sabe? Como é que é, irmão? Como é que é, irmã? Online, como é que é? Como é que é? Você sabe, né? Você está escutando a palavra aí, não é? Online, não é assim? E daqui a pouco uma mensagenzinha, uma interrogação, uma conversinha, daí daqui a pouco já começa uma conversinha imoral, já começa o pecado. Pois é, como é que é isso? Você não vai confessar para tua esposa não, irmão? Você não vai confessar para o teu esposo não, irmã? Você vai continuar escondendo o teu pecado, brincando de ser crente? Participar da Santa Ceia? Você está pensando que aqui é o quê? Que é um clube? Aqui é a casa de Deus! Aonde você pensa que se apaga o histórico? Aqui é fácil apagar o histórico. Eu quero ver apagar lá de cima. O Sansão aparece, o leão está pronto para atacar o Sansão, e os dois começam a brigar. Sabe o que a Bíblia diz? O que aconteceu com aquele leão, irmãos? A Bíblia diz que Sansão pegou aquele leão e rasgou, fendeu o leão no meio, igual se rasga um cabrito. Irmãos, eu não tenho força nem para rasgar um coelho. O Sansão rasgou aquele leão no meio, igual se rasga um cabrito. Pelo amor de Deus, vai ter coragem de botar disciplina num homem desse? Fala, Sansão, você está disciplinado 30 dias. Sangue de Jesus tem poder. Prefiro mandar um e-mail para São Paulo, pedir para a Apolo Sul executar a pauta. Ele rasga o leão no meio. Glória a Deus. Deus seja louvado, aleluia. E deixa o leão ali, jogado ali. E vai embora. Talvez ele faz até assim com a mão. Casa-se então Sansão com a Doroteia dele, não aparece nem o nome dela lá. Pensa, imagine. Passam-se alguns dias. Eu fico preocupado com essa palavra, alguns dias. Eu procurei ler as traduções, não só em português, revista corrigida, mas também as traduções em inglês. Some days, alguns dias, poucos dias. Poucos dias, quando ele passa por aquele caminho, ele sai do caminho aqui assim, ó, e vai dar uma olhada lá onde está o leão. Ele dá uma olhadinha aqui. Sabe o que tem no leão? Um enxame muito grande de abelhas e muito mel produzido dentro de poucos dias. E ele não percebeu que o mel está acoplado a um cadáver. E nós não temos lido aqui que não pode chegar perto de cadáver, não pode tocar em cadáver. Ele não pode tocar em cadáver. Mas o mel está ali.
Eu fico triste dos olhos de Sansão terem sido vazados e nós entendemos que ele ficou cego no final de sua vida. Mas eu sou obrigado, em algumas circunstâncias, a entender que Sansão já estava cego faz tempo. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele pega aquele mel, dá uma dedada naquele mel, taca ele na boca e não se satisfaz assim. Ele leva para o pai dele e para a mãe dele também. Quantos jovens acessando pornografia dentro de casa, depois os pais ficam doentes, ele fica com aquela cara disfarçada fazendo concerto, 50 tipos de concerto, pegando voto do livramento. Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe. Mas Deus sabe o pecado escondido que você tem praticado no celular, jovem. Jovens que quer cantar, quer fazer a obra de Deus e quer acessar conteúdo mundano, conteúdo ímpio, daí depois a maldição entra dentro da casa, daí depois fica disfarçado dizendo que está com dó do pai, está com dó da mãe, porque você está introduzindo imundícia dentro da tua casa. Teu pai é sério, tua mãe é séria. Se converta, moça, se converta, rapaz. Pare de brincar com a maldição, pare de brincar com o pecado. Sabe que a Bíblia fala ainda nessa situação? Que ele não falou para o pai dele, para a mãe dele, mas inventasse. Se falasse, já que a mãe dele ia enfiar o dedo na goela. É cadáver. O pai dele então ia ficar desesperado. Porque eram tementes. Eram tementes. Eu peço a Deus que Deus tenha misericórdia. E eu prego doutrina, prego mesmo. Porque eu quero que Deus levante pessoas para corrigir meus filhos. Quando eles errar, eu quero que Deus levante homens de Deus e mulheres de Deus para corrigir eles. E eu não vou ficar bravo não. Pode corrigir, pode chamar atenção. Pode chamar atenção se eles estiverem errados, se eles virem fazer grito para mim. Aí a correção de provérbios ainda vai ser mais severa ainda. Glória a Deus. Ele peca e faz seus pais pecarem. Ponto, está casado. A Bíblia vai nos relatar, para me resumir, que ele promove uma festa de 7 dias, propõe um enigma. É claro que ele propõe um enigma que ninguém sabia. E daí, por causa desse enigma, vira uma contenda terrível, porque a própria mulher dele engana ele, já começa enganando ele, e informa um enigma para os filisteus. E daí agora, ele esperava que os filisteus lhe dessem 30 mudas de roupa, agora é ele que tem que sair atrás de muda de roupa. Daí ele desce para a cidade de Asquelon, ataca os asquelonitas e arranca as 30 vestes dele e deixa os cortados pelados. Sem dizer ainda que eles apanharam. E apanharam mesmo, porque o Sansão não era brincadeira não. Olha a contenda que ele faz. Certo dia, então, voltando para sua esposa, para sua cama, o sogro diz: não vai dar não. Não, como assim, minha esposa? Não. Eu pensei que você tinha se aborrecido, que você não ia voltar mais. Tua esposa nada. Você sabe por quê? Ele queria ser esposo e queria ser juiz de Israel. Ele queria ter uma vida dupla. Ele queria viver no mundo e viver dentro da igreja. Ele queria fazer a obra do Senhor e viver no pecado. Escuta uma coisa aqui, você que está tendo vida dupla, tome cuidado. Ninguém é bobo, Deus não é bobo, Deus não se deixa escarnecer. Cuidado com o que você está fazendo nas suas horas vagas. Cuidado com o que você está praticando. Se a mulher não é minha, de quem que é? É do teu amigo. O quê? Você já ouviu falar do amigo da onça? Quer dizer, o amigo do leão, o da onça. Sansão tinha um amigo da onça. De onde que é esse amigo de Sansão? É de Israel? Talvez não, talvez lá dos filisteus, pois ele tinha amigo dos filisteus, que era dos filisteus. E o que tem de crente, que os seus amigos são tudo ímpio. O que tem de irmãs, que as suas amigas são tudo ímpias. Não precisa nem dizer qual que é o assunto, né? Qual que é a pauta, né? Novela, não é assim? Beleza, não é?
É. E irmão, qual que é a pauta dos amigos mundanos? Piada. Às vezes tem até uma disputa para ver quem que fala a piada mais suja. Que mais? Mentira, gabolice, um baita crente mentindo. É os amigos dele. Que comunhão tem Deus e Belial. Ô Sansão, toma vergonha, Sansão. Volta para ser juiz lá de Israel, Sansão. Abandona essas tuas amizades, Sansão. Sai daí, rapaz. Deus não te chamou para se misturar com o pecado, Sansão. Você foi chamado para outra coisa, para um motivo muito nobre, Sansão. Mas ele tinha seus amigos. Agora então ele fica revoltado com isso. Fica revoltadíssimo. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele apanha 300 raposas. Você sabe que a raposa tem um rabo bastante largo. Amarra uma na outra, de duas em duas. 150 raposas. Taca fogo no rabo da raposa. E quando o trigo está seco, prestes a ser batido para ser malhado, para ser armazenado no celeiro, ele solta aquela raposa. E solta aquela raposa perto dos olivais. Você sabe que vai pegar fogo. E pega fogo em tudo. Mas o que está acontecendo? É o Sansão, é o endemoniado Sansão. Que Sansão? Aquele lá, o genro do Timinita. Por que ele fez isso? Porque arrancaram a mulher dele, o homem ficou endemoniado, ficou terrível. E pega fogo em tudo. Naquela época não tinha bombeiro. E a situação foi devastadora. Foi a pior possível. Que situação trágica. Eles ficam mais endemoniados contra ele ainda. Eu vou resumir que eles vêm para lutar contra Sansão, perseguem Sansão, Sansão se coloca em cima de uma rocha. Os próprios judeus, a Bíblia diz da tribo de Judá, chega até Sansão e diz assim: ô Sansão, o que é isso que você está fazendo aí, rapaz? Está todo mundo endemoniado contra nós, e o que você está fazendo? Não, vocês vão me matar? Não, nós não vamos. Mas nós precisamos te entregar. Mas vocês prometem e me juram que vocês não vão me matar. Não, nós juramos. Pode fazer o que quiser, mas não me matem. Tá bom, nós vamos amarrar tuas mãos. Amarraram a mão de Sansão. Os filisteus vieram felizes, jubilando, pensando: agora o Sansão está com a mão amarrada, agora a gente vai matar ele. A gente vai destruir, a gente vai acabar com ele. Quando os filisteus chegam para atacar o Sansão, ele só faz assim, ó. E novamente ele lança a mão no cadáver. Ele pega uma queixada de jumento. E quando ele pega essa queixada de jumento, irmãos, misericórdia, é com toda a força, com toda a habilidade, com uma queixada de jumento, ele fere e acaba com 1000 homens. Um homem só. Tamanha força de Sansão. Olha o que ele faz. Os filisteus já estão desesperados com o trabalho dele. Agora, ele já atacou Tímina, ele já atacou Asquelon, mas não basta. Ele desce para a região de Gaza. Todas essas 3 cidades que eu tenho falado são cidades da terra dos filisteus. Ele desce para a região de Gaza. Só que ele era insaciável. Mais uma vez, ele peca com uma prostituta. Escuta aqui, eu tenho falado de um juiz. Estou falando de um juiz. Não estou falando de um levita retardado, ou de um qualquer andarilho, ou de um judeu. Não, estou falando de um juiz. Você sabe o que é um juiz? Eu já falei. É alguém que tem que ter uma reputação ilibada, uma reputação altamente recomendável. É o juiz de Israel que está escandalizando lá dentro da boate, lá em Gaza. E alguém vai corrigir ele. Agora a gente vai pegar o Sansão, vamos trancar ele. Sabe o que acontece? Eles estão esperando amanhecer o dia para eles matarem Sansão. Sansão percebe, quando da meia-noite ele passa as trincas na porta, no portal. Quando eu estou dizendo porta, é um portal muito grande, de 3, 4 metros de altura. Passa a tranca aqui, passa a tranca aqui, tranca tudo o portal da cidade, ainda dá uns ombraços aqui naquele portal, arranca e leva aquele portal nas costas até chegar nas regiões de Hebron. Jubiloso. Eu faço e aconteça. Ninguém me pega.
Eu sou juiz. Deus está na minha vida. Às vezes acontece alguém pregar, alguém cantar, alguém entregar folhetos, alguém fazer a obra de Deus em hospitais, alguém ter cargos importantíssimos na obra do Senhor, e ele está fazendo em pecado, e ninguém sabe, e parece que está tudo bem. Cuidado, a Deus não se engana. Cuidado, a Deus não se engana. Ele leva esse portão nas costas, ele está jubiloso, como se ele fosse intocável, como se ninguém pudesse alcançá-lo, até que ele chega numa região chamada Vale de Soreque. O Vale de Soreque também faz parte da terra dos filisteus. Eu não falei de Tímina, de Asquelon e de Gaza. Some-se agora, contando 4 regiões. Vale de Soreque. Agora eu quero chamar a atenção dos pais e das mães que tem preguiça de ensinar o filho a andar, ou de ensinar o filho a ler. E quando o filho começa a chorar ou fazer algumas manhas ou birra, o pai liga a televisão, ou coloca um desenho da Disney lá para o filho assistir, ou a televisão mesmo, porque tem crente cabeça de bar que tem televisão. Apesar dos ímpios falarem sobre os males da televisão, tem crente sim que tem. Tem, eu sei que tem. Mas o que eu quero dizer aqui não é simplesmente o crente ter a televisão. Pior ainda, ele coloca o filho para ficar assistindo os desenhos. Os desenhos. Os desenhos inofensivos, cheios de conteúdos imorais, mensagens subliminares destrutivas e altamente emburrecedoras. E o filho fica assistindo. Eu estou falando aqui de Vale de Soreque por causa do nome Soreque. No hebraico a palavra Soreque, ela significa vale tenebroso, significa pântano assustador, significa o brejo, o banhado da destruição. E sabe o que é a palavra Soreque? Estou falando dos desenhos. Some-se aí DreamWorks, Disney, Pixar. Foi lançado um desenho da DreamWorks chamado Shrek. E sabe o que é Soreque em hebraico? Shrek. Shrek. E o filho do crente assistindo o Shrek. E o filho do crente assistindo aquele ogro mais feio que a crise do Brasil, assistindo Shrek. Filho do crente. Enchendo o coitadinho de maldição, de praga. Isso é o Vale de Soreque. O que tem no Vale de Soreque pro Sansão? O que tem lá? Pois é. Às vezes a gente se pergunta, tendo tanta coisa gloriosa da parte de Deus para a nossa vida aqui na igreja, o que o crente tem que buscar no mundo e no pecado? Mas o Sansão, ele é insaciável. Lá no Vale de Soreque ele conhece uma mulher. O nome dela é Dalila. Dalila. O nome hebraico para Dalila, Dalala. Dalit Lamed Lamed, que quer dizer fraqueza. Mas Sansão não é um homem forte? Ele é forte. Só que lá no Vale de Soreque, ele encontra a fraqueza. O diabo quer te levar para o vale. O diabo quer te levar para o brejo, quer te levar para o banhado, quer levar a tua família e seus filhos para o banhado. Porque quando você cai no banhado, quando você cai no brejo, você perde as suas forças. E é bem onde Davi vai parar, aliás, onde Sansão vai parar, no Vale de Soreque, no Vale Tenebroso, no Vale do Pântano. E ali ele encontra a Dalila. Fraqueza. Satanás conhece as nossas fraquezas. Dalila percebe que Sansão se apaixona grandemente por ela. Aliás, ele tem uma caída tão grande pelo pecado sexual. Dalila percebe isso, então os príncipes prometem: ô Dalila, vê se você descobre qual que é o segredo da força desse homem aí. Vê se você descobre que cada um de nós vamos pagar para você 1.100 peças de prata. Aqui eu fico inconformado, porque o nosso santo Jesus de Nazaré foi vendido por 30 peças de prata, e o mulherengo do Sansão por 1.100 peças de prata. Tomara que fosse um cheque sem fundo. Nós vamos pagar isso para você, Dalila. Você tem que descobrir.
A Dalila começa a conversar o juízo do Sansão. A Dalila começa a elogiar o Sansão, falando de Sansão. Isso não está na Bíblia, nós precisamos conjecturar às vezes. Sansão, ouvi falar da tua força, hein, Sansão? Elogio. Sansão, como é que você fez aquilo? Como é que foi aquela tua ideia brilhante de amarrar 300 raposas uma no rabo da outra e soltar no meio do trigal do povo? Você viu? Você nem imagina a confusão que você causou e o medo e o respeito que você causou na hora que você fez isso, Sansão. Você nem sabe. Eu também queria saber como é que você fez na semana passada para você arrebentar todos os portões de casa e saiu com o portão nas costas e ninguém tinha coragem de pular em você. Sansão, você é forte mesmo. E o que dizer? 1000 homens que você enfrentou com uma queixada, você destruiu 1000 homens, Sansão. Sansão, eu te amo. Sansão fica bobo. Eu te amo, Sansão, mas sabe de uma coisa? Eu queria saber qual que é esse teu segredo. Dalila, são as coisas da vida, né, Dalila? Acho que eu sou naturalmente forte, não sei, não tem explicação. Além de forte, bonito, charmoso, o que mais? Não, você tem algum segredo, Sansão? Conta pra mim. Dalila, já que você insiste, eu vou te falar, é o seguinte. Se alguém me amarrar com 7 cipós de vinho fresco, eu perco a minha força e não consigo mais me mexer. Esse é meu segredo. É mesmo, Sansão? Irmãos, olha o que é a Dalila. Olha o que é a Dalila. Os jovens, cuidado com a Dalila. As jovens, cuidado com o Dalilo. É sério? Quando ela estava enganando o Sansão, alguém estava dentro da câmara dela. Você sabe o que é uma câmara? É um local exclusivo e privativo do casal. E cheio de homens filisteus lá dentro. E o Sansão não via, pastor. Eu não falei para vocês que o coitado não ficou cego somente quando lhe vazaram os olhos. Ele já estava cego faz tempo. Meu Deus, aquele irmão, ele era uma bênção. O que aconteceu? Se desviou. Meu Deus, ele era uma bênção. Que dia ele se desviou? Foi ontem. Conversa mole, estava desviado fazia tempo. E que estava lá só na capa, estava lá só na estrutura, estava só a fotocópia, só o xerox, só a armação. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o teu segredo? Então tá bom. O Sansão dá uma adormecida, amarram ele com aqueles 7 cipós de vinho, amarram ele. Sansão! Os filisteus vêm sobre você! Tchá! Ele arrebenta como se fosse um fio de estopa que é chegado no fogo. Já viu quando se chamusca aquela linha? Você chega assim com isqueiro ou com fósforo e chamusca e encolhe rapidamente assim aquela pequena linha fina. Era essa a comparação daqueles 7 vinhos frescos. Irmãos, eu vou dizer bem para vocês, eu não sei se eu consigo arrebentar um. Aí a Dalila começa a chorar. Você não me ama. Você me enganou. E ela queria enganar ele. Você não vai me contar o segredo? Tá bom, Dalila. Vou te falar. Se me amarrar com corda que nunca foi usada, esse é o segredo. É sério, Sansão? É. Esse é o segredo. Sansão dá uma adormecida. Mas, engraçado, esse Sansão dorme, né? Ele adormece, né? Às vezes nós começamos a perceber o sono da indolência na igreja moderna no Brasil. Nós estamos dormindo bastante, orando pouco, irmãos. E quando nós estamos dormindo, o sono da indolência, Satanás vai trabalhando por debaixo dos panos e nós não conseguimos nem enxergar isso. A Dalila grita então, depois que ele está amarrado com aquela corda que nunca foi usada. Sansão, os filisteus vêm sobre você! Ele pula, arrebenta na hora. Cadê? Brincadeirinha, Sansão. Só para testar você. Você me enganou de novo, né, bandido? Sansão, você não vai me contar o segredo mesmo não? É assim que você me ama, é? Tá bom, vou te contar o segredo então. Você incomoda, hein? O segredo é o seguinte.
Você vê minhas 7 tranças? Se introduzir e linhavar as 7 tranças da minha cabeça no liço da teia. Falei alemão agora. O liço é como se fora o aguilhão. É como se fora uma agulha gigante que o tecelão usa para fazer sua costura, para fazer a mistura dos tecidos. Isso é o liço. A teia é como se o tecido que é fabricado pelo liço, pela agulha. Sansão falou: se você alinhavar as minhas 7 tranças no liço da teia e fincar na terra como uma estaca, acabou minha força. Vou voltar a falar aqui agora. Eu procurei na tradução inglesa a palavra teia. E sabe o que é o significado da palavra teia? Em inglês, alguém aqui ousa me dizer o que é a palavra teia em inglês? Fala para mim aí. Web. Agora eu vou perguntar de novo. Quem sabe o que significa web? Ah, vocês não sabem? Internet! Ah, ninguém acessa a internet aqui, perdão. Tá bom, desculpa. Sansão foi alinhavado na teia. Web. Por que teia? Por que web? Não tinha um nome mais inocente, não? O que é a teia, se não é o produto da aranha? E qual é a finalidade da aranha? Brincar de fazer bilu-bilu teteia no mosquito, é isso? A aranha não tem prisioneiros à toa. A aranha devora suas presas. Sansão caiu na teia. Ele estava brincando com a teia. Ele estava brincando com o perigo. Mais uma vez, quase revelou o segredo. Porque o segredo estava na sua trança. E ele brincou. Estava nas tranças, aliás. Ele brincou com a rede. Ele brincou com a teia. Ele brincou com o pecado. Tanta gente hoje em dia que está brincando com a internet. Eu vou voltar a falar, porque é muito problema, é muito buzinaço no meu ouvido com um crente que parece que não tem o que fazer. É só internet, é só WhatsApp, é só Facebook, é só acesso pecaminoso. E depois a esposa descobre, fica aquela tribulação, ou o esposo descobre que tem umas irmãs também que apronta. Tem isso também. Tem pessoas ouvindo de casa que estão me escutando agora, que apronta também. Vai guardando o que eu estou falando aí, ouvinte, porque Deus está de olho no que você faz também. Os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. Os olhos de Deus estão sobre a nossa conduta. Passam as 7 tranças de Sansão, enrolam as tranças no liço da teia, bate numa estaca. Ó Sansão, os filisteus vêm sobre você. O Sansão sai desesperado, arranca assim as suas tranças que está preso no chão por aquela estaca. Então vem, não é ninguém. Aí a Dalila começa a amargurar ele. Aí ela começa a oprimir ele. Aí ela começa a apertar. Aí ela começa a jogar pesado mesmo. Tá bom, tá bom, tá bom. A Bíblia diz que ela amargurou ele tanto a ponto dele desejar até a morte. Meu Deus, pastor, essa Dalila é terrível. Eu tô falando, cuidado com a Dalila e com o Dalilo. Depois que você casou, meu filho, casamento é um só. Não adianta ficar fazendo campanha para a mulher morrer ou para o marido morrer. É um só. Vou dizer meu segredo aqui agora. O olho da Dalila regala que parece 2 bulicas. Agora ele vai falar. Ela sentiu que o coração dele estava amargurado. Ela amargurou ele, ela oprimiu ele, até que ela arrancou o segredo dele. Ô Dalila, eu sou nazireu de Deus. Não pode passar navalha sobre a minha cabeça. Eu não posso cortar meu cabelo. Porque no dia que meu cabelo for cortado, toda a minha força passará de mim. A Bíblia diz que Dalila consegue ler o coração de Sansão. A Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne a todos, mas por ninguém é discernido. Mas quando um crente está vencido, quem não percebe que ele já está desviado faz a hora, tem que estar muito mais na carne do que ele. A Dalila conseguia contemplar a alma de Sansão pelos olhos dele.
Aí agora ela coloca ele para deitar no colo dela, faz aquele cafuné nele. O Sansão dorme de novo. O Sansão dorme, mas o diabo não dorme. Escuta bem, nós podemos brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser Satanás. Eu já ouvi alguém falar isso, e eu concordo. Não tem como discordar. O Sansão dormiu, o Sansão repousou, mas o repouso dele foi na hora errada. É cortado todo o cabelo de Sansão. Aí então Dalila dá um brado vitorioso. Sansão, os filisteus vêm sobre você. Aí ele se levanta assustado. Se levanta e diz: eu irei e vencerei novamente os filisteus, como das outras vezes. Aqui eu encontro uma das frases mais tristes da Bíblia. Porém, o Senhor havia se retirado dele. Glória a Deus, aleluia. Vazam-lhe os olhos. Arrancam com esclerótica, com íris, com tudo. Vazam-lhe os olhos, arrancam-lhe os olhos. O diabo está querendo atacar os seus olhos, meu irmão, minha irmã. O diabo, ele visa os olhos da igreja, a igreja moderna, a igreja brasileira está correndo um perigo muito grande. Satanás quer arrancar a visão da igreja brasileira. Satanás arranca os olhos de Sansão através dos filisteus. E daí agora sabe o que Sansão vira na mão deles? Você vai lendo aqui na tradução nossa em português, eles brincaram com Sansão. Traga ele para cá para nós brincarmos com ele. Brincar com Sansão. Você já imaginou alguém se tornar brinquedo de Satanás? Você já viu quando um rato está escapando de um gato, e o gato pega aquele rato, e o gato começa a bater no rato, e dá-lhe pancada na cabeça, coitado do rato fica tonto, e ele bate, e o rato vai escapar, o gato deixa, ele dá uns passinhos, daí o gato já aponta as unhas de novo, puxa, vem pra cá. E daí o coitado do rato está apavorado, e vai escapar, e o gato vem pra cá, e não deixa, e fica brincando. Alguém já viu o gato fazer isso? Eu não vou dizer que eu tenho dó do atentado do rato, mas é mais ou menos desse jeito que fizeram com Sansão. Aqui eu temo, aqui eu me preocupo. Ô Sansão, como é que é aquilo mesmo? Aquela queixada, cadê a queixada? Ô Sansão, eu ouvi dizer de um leão que você partiu no meio. Como pode? Por que você não matou os leões lá dentro de Israel? Você vai matar leão aqui na terra dos outros, rapaz? Não faz isso não, Sansão. Ô Sansão, e aquelas raposas lá que você tá com fogo lá, queimou tudo? Como é que é? Vamos acertar isso agora? Vamos conversar agora, Sansão? Cadê o Sansão? Não é ele? Agora vamos te colocar uma carga, você vai ser o nosso burro de carga. Ei, vem cá, como é que é? Como é que é aquilo? Como é que é aquelas tuas campanhas de jejum? Como é que é aquelas tuas campanhas de oração? Como é que é? Você expulsava demônio, curava enfermos, como é que é aquilo? Pregava a palavra com tanta autoridade? Ué, cadê você? O que aconteceu com você? Satanás quer fazer isso com a igreja de Deus. Satanás está querendo te perseguir, está querendo te derrubar, mas o sangue de Jesus tem poder. Deus abençoe a todos.